Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, se vocês já estão me acompanhando aí desde a gestação, já tive o meu bebê, estou aqui para contar o meu relato de parto. Já tô totalmente diferente, né? Desinchada, voltei a ficar com o rostinho um pouquinho mais fino, ainda falta, né? Perder uns quilinhos aí e desinchar totalmente. Mas estou aqui para contar, graças a Deus, o meu relato de parto. Se vocês estão me acompanhando aqui, eu gravei várias partes da minha gestação, fui fazendo praticamente um diário, né, da minha gravidez. Foi muito legal, porque dá pra acompanhar tudo, né? Apesar de eu ter ficado bastante em casa, eu consegui ir gravando todas as fases, gravando não todos os meses, assim, exatamente, mas gravei bastante. Então, se você tá me acompanhando por aqui, você viu que eu tive pré-eclâmpsia no final da gravidez. Graças a Deus eu descobri bem no final, assim, e descobri rápido, resolvemos tudo muito rápido. Mas, infelizmente, tive esse problema. Se você não sabe o que é pré-eclâmpsia, é um probleminha, né, que dá ali na placenta relacionado à pressão alta. E é um problema super perigoso para a mãe e para o bebê. Isso pode ser fatal, né, infelizmente. E graças a Deus, a gente conseguiu descobrir isso a tempo. Tratamos ali por 2 semanas mais ou menos, tratamos ali por 5 dias antes da indução e induzimos o parto e deu tudo certo, né? Tem um vídeo contando sobre a pré-eclâmpsia, porque eu fiz ali um vlog, né? Vocês vão entender tudo direitinho, eu vou deixar por aqui nos cards, né? Mas tá na descrição desse vídeo também. Então, se você tem interesse, vai lá e acompanha essa parte, né? Da minha gravidez também. Hoje eu vou falar sobre o relato de parto. Bom, tudo começou no dia 24 de janeiro, que foi quando eu tive que ir pro hospital me internar por conta da pré-eclâmpsia. A minha pressão tava super alta, ela tava liberando 16 por 10, 15 por 10, 15 por 9, por aí. Chegando no hospital, fizeram um monitoramento, ela chegou a bater 17 por 10. Então, eles decidiram me internar e me dar alguns remédios, né, pra poder diminuir essa pressão e a gente preparar para fazer a indução. Antes de fazer a indução, eles fizeram alguns exames, né? Fizeram exames de sangue, fizeram um exame de urina, perguntaram se eu tinha outros sintomas relacionados à pré-eclâmpsia, que são visão turva, ver pontos brilhantes, assim, dor de cabeça muito intensa, a ponto de ficar, tipo, enxaqueca, que você vê a áurea, vê tudo assim estranho, né? E o inchaço, né? Desses sintomas eu tava com o inchaço, dor de cabeça e a pressão alta. Durante o período que eu fiquei internada, que foram um total de 5 dias, eu tive ali, antes da indução, alguns episódios que eu via pontos brilhantes, mas foram muito poucos, não foi aquela coisa de eu ver pontos brilhantes, mas eu cheguei a reparar que eu via uma coisa ou outra. Fui internada, começaram a me dar o remedinho, né? Isso numa sexta-feira. Eles falaram que iam controlar a minha pressão pra gente poder induzir o parto. Eu não sabia quando que esse parto seria induzido, nem eles. Eles falaram que queria diminuir um pouco, né, a minha pressão com o remédio pra ver se conseguia segurar um pouquinho mais, até quando seguraria, né? Mas como eu já tava ali com 37 semanas e um dia, no dia que eu internei, a qualquer momento eles poderiam fazer a indução, porque eu já tinha chegado ali na fase final da gravidez, né? Na linha de chegada. Passaram-se sábado e domingo e nada da minha indução, então eu fiquei no hospital também internada, sexta à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo. E no domingo à noite começou o processo de indução. Eles me deram o misoprostol, que é aquele comprimidinho pra dilatação, né? Eu tomei ele oral, tem gente que toma ele lá embaixo, né? Eu tomei oral e fui dormir. E eles optaram pelo misoprostol porque eu ia fazer o método do balão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou colocar o nome dele aqui, que tem um nome técnico, né? E aí esse balão, eles colocam lá e aí enchem o balão e a ideia é tentar fazer com que a mulher dilate pelo menos 2 centímetros com esse balão. Só que quando eles foram analisar, né, antes de fazer a introdução do remédio,
viram que eu já estava com 2 centímetros. Então não fazia sentido colocar o balão, porque se colocasse o balão, ele ia cair e não ia dilatar nada, né? Ia só atrasar o processo. Então, eles optaram pelo remédio. Então eu passei a noite toda e na segunda-feira de manhã eles vieram novamente para ver se eu já tinha alguma dilatação extra do que eu já tinha, né, na noite anterior. Tive umas leves coliquinhas assim e de manhã eu estava com 3 centímetros de dilatação. Então, às 7 da manhã, eles estouraram a minha bolsa e me levaram para a sala de parto. Beleza, agora é a hora que a mãe chora e o filho não vê, ou é o contrário, o filho chora e a mãe não vê, né? Na hora que eles me acordaram, né, falando que ia estourar a minha bolsa, eu já liguei pro Diego, ele já foi correndo pro hospital, isso era 6h40. E aí, 7 horas estouraram minha bolsa, me levaram pra sala de parto, o Diego chegou e me encontrou lá. Começamos os preparativos para o meu parto, né? Colocaram a ocitocina, né, pra funcionar, porque é indução, né? Pra funcionar a indução, tem que ter ocitocina para poder estimular o corpo a dilatar e a ter contrações, né? De 7 da manhã até o meio-dia, eu fiquei ali dilatando e eu tava super tranquila. Não coloquei música nem nada, porque eu tava tentando ainda entender. Tava um pouquinho sem paciência, né, com as questões das dores, mas não tava intensa, mas eu tava tentando entender aquela dor que eu tava sentindo ali, né? Eu até falei com o Diego. Pai, se isso são as dores das contrações, né? Se essa é a dor do trabalho de parto, vai estar super tranquilo, né? Vou levar, assim, de boa esse negócio aqui. E até o momento, a minha cabeça eu vou tentar segurar ao máximo antes de pedir uma epidural, por exemplo. Eu tava fazendo um exercício de respiração, fui pro chuveiro, usei aquele pente, eu até mostrei pra vocês também em um vídeo, né? Que eu comprei um pentezinho que era pra apertando assim, né? Caso eu sentisse dor, que era pra transferir a minha dor pra mão e não pra, né, aonde ela realmente estava. E fui fazendo exercício, o Diego super me ajudando. E aí eu comecei a sentir bastante dor. E deu meio-dia, vieram olhar, porque eu falei, olha, tô com bastante dor, venha olhar quanto que eu tô de dilatação, porque eu acho que já vai nascer. Tava com bastante dor. Eu estava com 7 centímetros, então de 7 da manhã até o meio-dia, eu dilatei 4 centímetros, né? Porque eu tava com 3 e ao meio-dia eu já estava com 7. Pensei, nossa, eu vou aguentar, porque eu tô aguentando até aqui, tô firme, tô forte. E eu aguentei até agora, sem a epidural, eu vou dar conta, vou conseguir. Só que o grande problema é que não era um parto normal, era um parto induzido. Então eles estavam aumentando toda hora a minha ocitocina. E eu ia pro chuveiro e eles colocaram um cardiotoco, né, intravaginal. E eu ia pro chuveiro e toda hora eles iam lá me tirar do chuveiro porque a frequência cardíaca do meu baby diminuía. Então eu tinha que sair do chuveiro, deitar, relaxar até a frequência voltar. E aí depois eu podia ir pro chuveiro novamente. E o chuveiro era o que tava me ajudando muito, porque a água caía nas costas. E nossa, me relaxava demais e parecia que eu nem tava sentindo dor, sabe? Mas infelizmente eu não pude ficar bastante lá, porque era um parto induzido, então toda hora eles estavam aumentando a ocitocina, e assim, era ocitocina, e o neném tava ali ficando nervoso, né, estressado. Não chegou em sofrimento, momento algum, graças a Deus, mas tava um bocadinho nervoso ali. E aí foi passando o tempo e eu comecei a sentir muita dor, porque eles estavam aplicando bastante ocitocina. Eu não tava tendo momento pra relaxar, então deu 3 da tarde, eu falei com o Diego, falei, olha, eu não tô aguentando de dor, quero um remédio, né? E aí chamaram a enfermeira e falei com ela, olha, eu tô com bastante dor, eu quero epidural. E aí eles me deram a opção de tomar epidural ou então tomar morfina. E aí me explicaram que se eu tomasse a morfina, eu não ia poder tomar epidural depois. E a morfina eram só 2 doses ou 3, porque dependia do peso, né? E eu não sou tão pesada assim e sou bem baixinha. E aí eu falei, não, então pode ser epidural. Isso 3 da tarde. E eu sofrendo de dor, tava com muita dor, uma atrás da outra. Uma contração atrás da outra. E aí eles vieram e falaram, aí saiu a enfermeira e falou que ia olhar lá com o médico, né, pra poder
me dá a anestesia. Daqui a pouco volta outra enfermeira, e aí eu falei, e aí, já estão indo pra anestesia? Aí ela, você tá querendo anestesia? Eu falei, quero. Ela, tenta um pouquinho o chuveiro, não sei o que. Eu falei, olha, eu tô tentando. Aí eu fui pro chuveiro de novo. Eu falei, eu tô tentando, mas eu tô esperando aqui a anestesia. Aí ela, não, então tá, a gente vai diminuir um pouquinho a ocitocina. Eu falei, não, tudo bem. Aí beleza, diminuiu e eu fiquei aguardando virem me buscar pra anestesia. Nisso, passou 1 hora, passou 2 horas, deu 6 da tarde, eu já estava assim, surtando. Gente, eu estava alucinando. Bem que dizem que quando você entra em trabalho de parto ativo, né, e tá com bastante dor, você entra na partolândia, né, que eles falam. E eu tava na partolândia, eu tava alucinando. Eu comecei a falar um monte de coisa. Eu digo, coitada, né? Ela tá alucinando, eu estava alucinando. Mas chegou 6 da tarde, eu já não conseguia nem abrir o olho e nem falar. Eu tava sem carisma, sem forças pra nada, eu não conseguia nem falar, gente. Eu só gemia de tanta dor. Ficar de cócoras e ficar no chuveiro foram as duas coisas que me ajudou ali com as questões das dores antes, né, da anestesia. E em um dado momento, quando eu estava assim, entrou uma midwife, que é uma parteira, né, com 2 estagiárias, sendo que eu disse que eu não queria estagiário, eu queria o mínimo de pessoas possível ali na sala de parto, durante aquele processo, porque já é induzido, já é estressante, e ainda tem um monte de gente entrando e saindo, olhando pra você naquele, né, toda aberta, toda reganhada, pelada, muito ruim. Mas entrou uma midwife com 2 estudantes e ela entrou como se ela estivesse dando uma palestra. Ai, gente, que não sei o que, olha isso, aquilo, oi, tudo bem, prazer, eu sou fulana, essa daqui é ciclana, essa daqui, elas são estagiárias, não sei o que, e falando super, e eu assim, com muita dor. Até que ela vira, falou alguma coisa pra mim, falou pra eu não ficar usando o pente, porque ela viu uma das grávidas lá dela, abriu a mão de tanto que apertou o pente, que não sei o que, nananã, e tipo, gente, sorrindo, doida da cabeça, toda zen, good vibe, não sei o que, doida da cabeça, e eu assim, sem carisma. Até que ela vira pro dia que fala, nossa senhora, meu Deus, aqui tá com um cheiro ótimo, que cheiro é esse? Que não sei o que. Aí eu falei, não, é o perfume dele e tal. Ai, pra quê que eu fui falar isso? Aí ela, seu perfume? Nossa, mas que perfume maravilhoso, que perfume é esse? E começou, sabe, tipo assim, eu digo meio assim, sem graça. Aí eu só fiz assim, e eu tava lá de cócoras, né, fiz assim. Aí ela, ai, nossa, depois você me conta do perfume, vamos focar nela aqui que parece que ela tá com dor. Parece que eu tava com dor? gente, eu fiquei pro ódio daquela mulher, ainda bem que ela não voltou, ela só veio, entrou na sala de parto ali pra encher o meu saco mesmo. Estudem sobre o parto. Se você não gosta de ficar vendo, né, aquele trabalho de parto ativo, o neném saindo de lá, ou isso e aquilo, não precisa ver. Mas estudem sobre alívio de dor, sobre os seus direitos no parto, entendeu? Sobre o que faz sentido e o que não faz sentido, o que tem estudo comprovando os benefícios e os malefícios de cada ação médica ali, entendeu? Então, estudem sobre o parto de vocês. Então, eu tava ali sofrendo de dor, deu 6 da tarde, e eu apertei o botão lá, desesperadamente. Aí veio a enfermeira e eu falei, eu quero anestesia. Ela, ai, tenta o chuveiro. Eu falei, minha filha, você tá me falando pra tentar essa bosta do chuveiro já tem 3 horas. Eu já tentei chuveiro, já tentei de tudo, eu quero anestesia, agora. Aí ela falou, ai, eu vou ali ver, que não sei o que. E eu falei com o Diego, fica de olho. Porque dessa vez ela não vai embora, vai voltar daqui 1 hora, não. Eu quero essa anestesia. E aí ela foi, chamou a midwife, que era a parteira, e a parteira veio falar comigo, ai, você já tentou chuveiro, você já tentou isso, você não quer tentar um paracetamol? Gente, um paracetamol! Vocês conseguem imaginar a minha raiva na hora que ela falou paracetamol. Ela foi e ela voltou bem rapidinho, em 5 minutos, e me levou. Eu não quero induzir ninguém a nada, mas na minha experiência, a epidural foi a melhor coisa que eu poderia ter escolhido. Eu sei que existem riscos, né? Tudo na vida tem risco, mas eu acredito que eu corri um risco muito grande, porque eu fiquei praticamente 6 horas, praticamente não, fiquei 6, 7 horas mais ou menos, com muita dor, sofrendo. Então, isso eu acredito que atrasou o meu processo de dilatação. Isso me cansou muito,
para na hora do expulsivo. Então, se eu tivesse tomado anestesia antes, eu teria relaxado, eu teria ficado um pouco mais leve, eu não teria sofrido tanto e talvez isso ajudaria muito mais o resto do meu processo de parto, né? Então eu pensei, pronto, agora eu tomei a epidural, vou poder relaxar um pouco, vou poder dormir, descansar e tô pronta, né? Vou dilatar bem rápido. Engano meu. Passaram-se 4 horas e eu dilatei 1 centímetro. No entanto, antes, né, de eu ter dilatado esse 1 centímetro durante essas 4 horas, a cada hora a enfermeira e a midwife, que é a parteira, ela vinha no meu quarto e ficava falando: se você não dilatar daqui 1 hora, a gente vai preparar você pra cesárea. E isso começou a me dar muita pilha na cabeça, porque, tipo assim, eu queria muito parto normal. Eu entendo que se precisasse de uma cesárea, eu estaria super aberta aí. E eu comecei a programar a minha cabeça. Não, então tudo bem, eu vou ter que ir pra cesárea, a cesárea é assim, a cesárea é assado, tá tudo bem, eu dei o meu máximo, eu espero que dê tudo certo, o importante é eu e o meu bebê estarmos bem. E comecei a programar a minha cabeça. Aí ela voltava e falava: não, a gente vai tentar mais um pouquinho. Aí depois ela voltava de novo: a gente vai ter que ir pra cesárea, tá? Se prepara que a gente vai ter que ir pra cesárea. E nisso, eu morrendo de fome. Já tinha passado praticamente 18 horas e eu em trabalho de parto e eles não deixavam eu comer porque não sabia se eu ia ou não para a cesárea. E eu tinha levado uns biscoitinhos, né, de água e sal. Então eu comi os biscoitinhos de água e sal e foi a única coisa que ela falou que eu podia comer. Nisso, a midwife veio pra mim e falou assim: se você quiser dilatar, faz o seguinte, vira de lado e começa a empurrar toda vez que você sentir uma contração. Aí ela falou pra fazer a força de cocô, o que eu não queria. E aí eu fui e ela foi e fez alguns comigo, né? E aí eu fazia com a técnica que eu aprendi, que é respira e solta assim. Respira e solta desse jeito. Isso alivia bastante e eu tava vocalizando. Mas aí ela me parava e falava: não, não é assim, faz a força de cocô, que é fazer isso. E eu fico tipo assim, gente, mas eu nem faço força pra fazer cocô, né? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? É o jargão que eles usam, é essa força pra fazer cocô. Ela não deixava eu fazer a respiração da forma que eu queria. Só que como ela saía da sala de parto, na hora que vinham as contrações, eu fazia da minha forma e funcionou. Então eu fui e dilatei 1 centímetro, depois de 4 horas, 1 centímetro. E aí ela voltou depois dessas 4 horas, né, como eu dilatei, aí ela já tava preparada, assim: olha, a gente vai te levar pra cesárea se você não tiver dilatado nada. E na hora que ela viu que eu dilatei 1 centímetro, ela: vamos esperar então. E nisso, fazia um terror psicológico na minha cabeça, porque eu ficava assim: eu vou pra cesárea ou não? Teremos aqui participação especial dessa gostosura. No entanto, ela voltou em 1 hora e eu já tinha mais 1 centímetro de dilatação. Então, graças a Deus, não corri pra cesárea, né? Eu estava fazendo, né, aquele exercício que eu falei pra vocês, de empurrar, fazer pequenos empurros, né, a cada contração. E deu certo, graças a Deus. Deu 9 centímetros. E aí, novamente, ela falou: se você não dilatar em 1 hora o resto que precisa, a gente vai te levar pra cesárea. Então, toda hora ficava esse negócio de: vou te levar pra cesárea se você não dilatar. Tipo assim, dilata logo. Como se eu controlasse, né? Falasse pro meu corpo assim: dilata aí, meu filho, senão a gente vai pra cesárea. Então, chegou 1 hora que eu falei pra ela, eu falei: então vamos pra cesárea? Quando eu já tava com 9, né? Eu falei: então vamos pra cesárea, eu acho que eu prefiro ir pra cesárea. Já que, né, qualquer coisa você tá falando aí que é pra ir pra cesárea, eu tô preocupada. Precisa ir pra cesárea porque meu filho tá em risco, então vamos pra cesárea. Ela: não, não fala isso, é melhor sempre tentar pelo parto natural, é normal, né? A cesárea tem muito risco, não sei o que, não. Eu falei: então por que toda hora você fala que a gente tem que ir pra cesárea? Ah, não, porque se você não dilatar, tem que ir. Eu fiquei tipo: tá bom, minha filha, tá bom. Então, no final das contas, ela voltou em mais 1 hora, só que eu não tinha os 10 centímetros de dilatação. Eu tinha mais meio centímetro. Eu tava com 9,5. E aí, analisaram e me falaram pra eu continuar fazendo a força. Nisso, eles aumentavam a minha ocitocina, né? Só que eles aumentavam e abaixavam, porque toda vez que eles aumentavam muito,
o coraçãozinho caía um pouco, aí eles tinham que parar de ficar aumentando, diminuía e ficava nessa oscilação. Até que chegou outra parteira depois de 20 minutos e foi analisar de novo, ou seja, mais um toque, né, pra ver quanto centímetros... Saúde, filho, tá peidando, amor! Pra ver quantos centímetros que eu já estava, né? E aí ela falou que eu tava com 9,5 de um lado e 10 do outro. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Tem 9,5 de um lado e 10 do outro? Aí ela falou pra continuar fazendo exercício, e aí depois de 20 minutos veio outra parteira, analisou e falou, você já tem 10 no total, nossa, já tem 10, vamos empurrar, tá na hora. Aí eu, o quê? Como assim? Já não tava nem preparada, né? E aí ela começou a falar pra eu deitar de bruços, né, que é de costas, com a barriga pra cima, abrir as pernas e empurrar, fazendo força de cocô. E eu falei, não, mas eu não quero essa posição, eu queria outra posição. Aí ela falou, não, vamos tentar isso aqui primeiro, depois a gente vai pra posição que você quer. Calma, meu amor, achei que tá com tanta fome assim, Ou seja, ela queria que eu fizesse a posição que ela quisesse e fizesse o puxo dirigido, né? Que é ela me mandando fazer o puxo do jeito que ela queria que eu fizesse, não do jeito que eu queria fazer. Ela mandava eu fazer a força de cocô, só que eu não fazia. Eu fazia a minha força. E aí ela mandava eu parar. E falava, não, para, não é assim. Olha como que é. E me falava pra fazer da forma que ela queria que eu fizesse. Eu falei, mas eu quero fazer assim. Ela, não, mas assim não vai funcionar. Faz do jeito que eu tô te falando. Tem que ser do jeito que eu tô te falando pra funcionar. Então ela falava sério, assim, tipo, mandando e... tipo assim, pra fingir que no final das contas tava tendo ali um respeito, mas não tava. E eu falei, deixa eu tentar da minha forma. E aí eu tentava da minha forma e ela, não vai funcionar. Nossa, ficou fazendo várias... vezes isso, e eu falei, ai, quer saber, no final das contas o que eu preciso não é estresse. E, infelizmente, eu cedi e fiz a tal da força de cocô, né? Empurrei da forma que ela queria que eu empurrasse. Eu falei que eu queria tentar outras posições, que eu queria tentar a posição de lado, que eu queria tentar a posição de 4 apoios, né? Já que eu tinha tomado epidural e eu não poderia tentar de cócoras, porque eu não poderia ficar em pé. Tentei de lado, só que aí no final das contas, tenta deitar de novo. Aí lá vai eu deitar de novo. E no fim das contas eu fiz da forma que eles queriam que eu fizesse, né? Até que fizeram ali analisaram, fizeram o ultrassom, eu acho. Eu não lembro se o ultrassom foi feito antes ou depois, mas acho que foi feito durante esse momento. E viram que, na verdade, o Emanuel, meu bebezinho aqui, o Nuzinho, ele tava assim, ao invés de estar assim, com o queixo encostado no peito, ele tava olhando pra cima. E aí falaram que ele não ia sair, porque toda vez que eu tentava empurrar, ele coroava a cabecinha, mas aí voltava, porque eu não tinha o resto da força que eu precisava, que eu falei pra vocês lá no início, pra descansar, pra ter essa força. Pois é, eu não tive a força pra continuar. Depois que a minha força acabava, eu não conseguia empurrar mais. E aí ele não saía. E aí chamaram a médica. Porque aqui na Holanda é o seguinte, quem faz o parto é a parteira com a enfermeira. Se precisar chamar a ginecologista, ou seja, a médica, é porque alguma coisa ali vai precisar ser feita, né? Algum método cirúrgico, método médico mesmo. E aí chegou a ginecologista e ela falou que eles iriam precisar fazer o vácuum. Se você não sabe o que é o vácuum, é um aparelho, é um instrumento, né? Que eles colocam na cabeça do neném, é como se fosse eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem, mas é como se fosse, como chama aquele negócio que a gente usa pra desentupir pia? Então, é como se fosse um desentupidor, né? Aí eles acoplam na cabeça do neném e puxam o neném de dentro de você. É um método, né, que se for bem utilizado, né, por uma pessoa... Ui, Vitudinho. Delícia. Que se for bem utilizado da forma certa, ele ajuda, né? Então, falaram que ia precisar usar o vácuum ou ir pra cesárea. Então, eu tinha que decidir na hora. Eu cheguei a pensar em ir pra cesárea nessa hora. Eu falei, não, então vamos pra cesárea. Ela falou, mas por que você quer ir pra cesárea? Eu pensei, porque você me deu opção, né, filha?
Mas tudo bem. Ela falou, por que você quer ir pra cesárea? Já tá aqui, ó, é só usar o vácuo e tal, não sei o quê. E eu tive medo, na verdade, do vácuo ser prejudicial pra ele. Então eu tirei dúvida com ela falou que não tinha não era prejudicial nem nada. Eu falei, quer saber? Vou tentar o vácuo porque eu já tô aqui mesmo. Se der errado o vácuo, eu vou pra cesárea de qualquer forma. Então, vamos tentar o vácuo. Então, quando vem a contração, eles colocam o vácuo na cabecinha do neném e nas próximas contrações vão tentando puxar o neném de lá de dentro. E aí eu perguntei pra ela com quantas contrações que geralmente o neném sai. Ela falou que 3. Então eu fiquei na minha cabeça assim, ufa, graças a Deus, em 3 contrações ele vai sair, né? E aí ela tava já preparando tudo pra fazer a episiotomia em mim. E eu disse que eu não queria a episiotomia. Desde o dia que eu fui internada na sexta-feira, eu estou falando com as enfermeiras que eu não quero episiotomia. Porque eu sei que a episiotomia não tem benefício nenhum. Tem estudos que demonstram que ela não tem benefício, que ela não evita uma laceração, ela só é fácil para os médicos, né? A recuperação, ela é mais lenta, mais dolorosa, ela pode rasgar em lugares aonde que não era pra rasgar, entendeu? Então, ela não tem benefício nenhum. E isso é uma coisa que eu sabia que eu não queria, de forma alguma. E na hora do vácuo, a médica já estava preparando o bisturi, preparando a anestesia para me fazer uma episiotomia. E eu vi a agulha daquele tamanho e eu disse que eu não queria. E o Diego sabia que eu não queria. Então, o Diego falou que eu não queria pra ela. E ela ficou tentando me convencer e debatendo comigo. Não, mas você precisa da episiotomia para poder fazer o vácuo. Eu falei, é obrigatório, é mandatório fazer a episiotomia para poder fazer o vácuo, o extrator. E ela falou que se não fizesse a episiotomia, meu corpo podia cortar sozinho em vários lugares, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu virei pra ela e falei assim, isso tudo em inglês, tá? Num momento de estresse, onde que eu precisava decidir entre uma contração e outra, tá? Então, eu falei pra ela, é obrigatório fazer a episiotomia nesse caso? Ela, não, nada é obrigatório. Eu falei, então você tá me dizendo com 100% de certeza que o meu corpo vai cortar da frente até atrás se eu não fizer a episiotomia? É isso que você tá me dizendo? Ela falou, não tô dizendo com 100% de certeza que isso vai acontecer. Eu falei, então tem 1% de chance de não acontecer? Ela falou, não, pode não acontecer. Eu falei, então não vai fazer. Ah, mas isso, mas... Eu falei, não. Aí eu falei, bem bravo, falei, não vai fazer. E ela, então tá bom. Só que nisso, ela pegou a anestesia de todo tamanho, uma agulha gigante e já tava indo aplicar. O Diego segurou a mão dela e falou, ela falou que não. Ela falou que não quer a episiotomia. E nisso ela falou, não, tudo bem, não vou fazer a episiotomia. Só que eu preciso pôr anestesia por causa do vácuo, pra ela não sentir tanta dor. E nisso... eu falei com o Diego, então fica aí olhando. O Diego ficou atrás dela lá, de olho, assim, ó. Depois de discutir, né, bastante, não fizeram, mas foi um momento horrível, foi um momento de muito terror. E eu falo pra vocês, hoje eu conto meu relato de parto aqui, tranquilo, tá? Eu não tenho problema em falar, mas no início eu chorava muito só de lembrar de tudo que aconteceu. Pra mim, muitas coisas que eu vivi naquele parto foram violência obstétrica. Eu tô com trauma daquele hospital. Eu não consigo nem pensar em ir para aquele hospital mais, em passar ali, em ter que falar sobre o meu parto com pessoas daquele hospital. Eu tô realmente traumatizada ainda, mas eu não sofro como eu sofria no começo, porque eu tô fazendo terapia, eu tô tratando isso, né, com meu marido, com as pessoas que eu amo, com meus amigos, né? Então eu tô tratando isso ainda pra eu não fazer com que isso gere um trauma muito maior e um trauma futuro. No final, foi feito o vácuo extrator, o Emanuel saiu realmente no terceiro puxo. Eu não sei de onde eu tirei força, porque eu tava muito cansada e eu cheguei a falar várias vezes que eu não ia conseguir. Eu xinguei em português, eu gritei, falei, menino, sai de mim! Foi bem desesperador. Não sei como eu consegui fazer a última força, porque eu não tinha mais força, na verdade. Depois que acabou o meu fôlego,
Eu continuei um pouco mais, eu orei e eu só vi a força de Deus vindo em mim e tirando o Emanuel. E aí eu senti ele escorregando e ele jogando o Emanuel pro meu peito. Só que na hora, a primeira coisa que eu pensei é até engraçado. Eu pensei, nossa, que menino gigante. Foi o que eu pensei. Só que me veio um desespero porque ele tava roxo, ele não chorou e ele não respirou. Então eu comecei a entrar em desespero e falei, por que que ele não tá chorando? Por que que ele não tá respirando? Por que que ele não tá chorando? E aí nisso já deram o cordão pro Diego e a tesoura, e o Diego falou assim, não, ela quer que espere 1 minuto, porque o Diego sabia de tudo, das minhas vontades, sabia todo o meu plano de parto. Olharam pro Diego e falaram, ele não tem 1 minuto. Pegaram e já cortaram logo, tiraram ele do meu colo e levaram ele pra outra sala. Nisso que eles estavam levando o Emanuel para outro lugar, eu olhei pro Diego e falei, vai com ele. E eu toda aberta, rasgada, né, porque eu tive laceração. Tudo bem, eu não tive problema nenhum em ter laceração. Era exatamente o que eu esperava, que se o meu corpo quisesse cortar, ele cortasse sozinho, né, cortasse por si próprio. E não fazer uma episiotomia. Então eu tive laceração de grau 1, corte pequenininho, 2 cortes, na verdade, pequenos, tudo tranquilo. E eu falei, vai com o Emanuel. E aí ele falou, você vai ficar bem? Eu falei, vou ficar bem, vai com ele, segue ele, não perde ele de vista. E o Diego foi com ele, então assim, nossa, foi bem desesperador, o Diego ficou muito desesperado também. Existe uma escala, né, que chama índice de Apgar, que é uma escala que se dá quando o neném nasce, né, e tem algumas pontuações ali, de uma escala de 0 a 10, né, ele nasceu com 4. Que significa que tinha necessidade de reanimação. E aí, logo em seguida, depois de alguns procedimentos, ele evoluiu para 7. E, graças a Deus, no final das contas, ele foi para 10. Eu fiquei sozinha na sala de parto, aberta, sangrando. E a única coisa que eu consegui pensar foi, Deus, traz meu marido de volta com o meu filho nos braços. Bem e vivo. Só que apesar de todo esse desespero, gente, eu juro pra vocês, eu não senti em momento algum que algo ruim ia acontecer. Eu senti uma paz no meu coração de que o Diego ia voltar com o Emanuel. E aí volta a médica. Nisso a médica voltou, falou, não, tá tudo bem, ele já tá chorando, você não tá ouvindo não, que não sei o que, eles estão até conversando e rindo. Eu falei, não tô ouvindo não, eu quero o meu marido pra me dar essa certeza, né? Então o Diego voltou. Pegou o telefone, foi lá, tirou uma foto do Emanuel, me mostrou, porque até então eu não conhecia meu filho ainda, né? Eu não tive aquele momento de conhecer, de abraçar, de olhar pra ele mesmo, de reconhecer o meu filho, né? Foi tudo muito desesperador. Então o Diego foi, trouxe pra mim um videozinho do Emanuel chorando, então ele já tinha ficado bem, né? Graças a Deus, já tava chorando, já tava tudo bem. Eles iam levar o Emanuel pra aquela cabinezinha de oxigênio, né? E aí o Diego falou assim, antes de levar ele, coloca ele no peito dela. Coloca no peito da mãe, pra ele sentir a mãe. Porque o Diego viu que isso melhora, às vezes, né? Isso reanima, isso revive, né? A criança e tudo mais, o bebê. E aí eles fizeram, colocaram ele no meu peito. Só que na hora que colocaram ele no meu peito, aí eu comecei a falar com ele e ele tava ainda gemendo um pouquinho, né? Ele tava bem fraquinho. E aí eu comecei a falar com ele, você é muito forte, meu filho, você foi guerreiro. Você é muito forte. Eu vou até colocar o vídeo aqui pra vocês. Meu amor, já é um guerreiro. Oh, meu Deus. Oh, mamãe. Ai, seu cabeludinho, papai. Dó. E ele realmente foi muito forte, porque foi esse neném que me deu força pra eu ser forte ali na hora do parto. Em diversos momentos em que eu tava fazendo a força, eu olhava pro Diego e falava como que tá o coração dele, como que ele tá. Porque é claro que se o coração dele começasse a cair, se a vida dele tivesse em risco em algum momento, gente, eu cederia tudo. Eu cederia cesárea, cederia episiotomia, eu cederia o que tivesse que ceder pra vida dele ficar bem, né? Pra ele chegar ao mundo bem e ficar vivo. Então, ele me deu muita força. Esse neném nem sabe, mas ele me deu uma força que é de Deus. É sobrenatural mesmo, de Deus. Enfim, eu fiquei falando com ele assim, você é forte, você foi forte, meu filho, você foi guerreiro. E ele foi voltando, ele não precisou ir pro negócio de oxigênio. Então, ele ficou comigo, ficou com a gente, aí trocaram ele e tudo mais. No final das contas, eu fiquei em estado de choque. Eu tive trauma, né? Eu fiquei em estado traumático ali.
Ainda estou bem traumatizada sobre tudo que aconteceu no meu parto. Contando aqui, parece leve, parece tranquilo, parece que foi rápido, parece que foi, de boa, gerenciável, né? Mas foi um parto muito traumático, muito difícil, muito cansativo. Fora o trauma, né, que eu tô agora psicológico, que eu estou tratando e vou continuar tratando isso em terapia. Fora isso, de saúde, estamos bem, graças a Deus. E esse foi o meu relato de parto. A gente precisou ficar internado, né? Então eu fiquei um dia em observação junto com o Emanuel e o Diego ficou com a gente lá. Tivemos uma experiência linda porque eu comecei a cantar um louvor que eu cantava na minha barriga, pra minha barriga, né? Quando o Emanuel tava na minha barriga, eu cantava pra ele. Eu comecei a cantar esse louvor e o Diego disse que conseguiu sentir a presença de Jesus no quarto. Ele viu uma luz e ele fala que tem certeza que foi Jesus, e eu tenho certeza que foi Jesus também, porque Deus estava ali naquele parto comigo, Deus estava naquele hospital comigo o tempo todo, Jesus Cristo estava ali, e foi a mão de Deus que segurou ali a minha mão e que me deu força, gente, de verdade. Eu consigo sentir o cuidado de Deus em cada detalhe da minha gestação, mas principalmente do meu parto e do meu pós-parto. Eu não dei leite, né, talvez pelo trauma, talvez porque foi induzido e foi antes do tempo, o que eu não acredito que seja porque outras mulheres que tiveram parto induzido, que eu conheço, deram leite, mas eu não dei leite. No meu peito não saía leite, eu não consegui dar o famoso colostro ali no hospital pro meu filho. Isso mexeu comigo muito, porque eu tava muito traumatizada com tudo, eu tava muito mal. Eu tava muito machucada, eu me senti extremamente violada no meu parto. E além de tudo isso, eu não tava conseguindo dar leite. Então eu não ia conseguir amamentar o meu filho, comecei a entrar em pânico e fiquei muito mal, isso mexia muito comigo. Viemos pra casa, depois de um dia de internação. Aqui na Holanda toda mulher tem direito a kraamzorg, que é uma enfermeira que vem na sua casa durante a primeira semana de vida do bebê, cuidar de você, cuidar do bebê, ajudar nas tarefas da casa, enfim. E essa enfermeira veio, eu comentei com ela que eu não tava dando leite, então tivemos que logo comprar fórmula pro Emanuel. Essa enfermeira, ela me falou pra eu ir fazendo extração manual ou elétrica, né, com bombinha e tudo mais, pra estimular o meu corpo a produzir o leite. E ela disse pra mim, se até o 3º dia você não estimular e você não produzir leite, esquece, você não vai produzir leite mais. Então eu fiquei com isso na cabeça e isso mexia muito com o meu psicológico, muito mesmo. Eu chorava todos os dias, eu chorava o dia todo, eu chorava toda vez que ia amamentar ele com a mamadeira, porque eu ficava me sentindo incapaz, me sentia como se, tipo assim, meu corpo não fez o que precisa fazer, eu não consegui dar o colostro pro meu filho, eu me senti muito mal. E nisso o Diego comprou bomba manual, bomba elétrica e comprou tudo pra tentar me ajudar a fazer com que eu me sentisse melhor, né? Tentar produzir o leite, tentar estimular com que o leite fosse produzido. E eu tentei. No primeiro dia, doía muito porque o bico do meu peito tava rachado. Eu tentava colocar o Emanuel pra mamar, mas doía muito. Lá no hospital também, tentei colocar ele pra tentar fazer com que a sucção dele estimulasse, né, o meu peito a produzir leite, mas doía muito. Eu gritava e chorava de dor porque tava rachado. E aí passaram-se 3 dias e nada do leite descer. Passaram-se 4 dias, nada do leite descer. E eu já tinha colocado na minha cabeça que tá tudo bem. Tá tudo bem eu não amamentar. Deus não quis assim. Já passaram uns 3 dias, né, que a enfermeira tinha falado que eu tinha que ter leite em 3 dias, senão não teria mais leite. E tava tudo bem. E aí deu o 5º dia e o 6º dia. No 6º dia foi o dia do meu aniversário. Nós acordamos, eu fui tomar um banho, o Diego foi ficar com ele até o momento em que a enfermeira ia chegar em casa, né? Isso era por volta de 6 da manhã. Então eu tomei um banho daqueles, era o meu aniversário, eu queria tomar um banho, ficar bonita, ficar bonita, né? Porque eu tava me sentindo horrível. Lavar meu cabelo e tudo mais. E aí eu comecei a massagear os meus seios e a orar pra Deus. E falei, Deus, eu queria muito ter a experiência de amamentar. Eu queria muito saber o que é isso, saber o que é ter o neném no meu seio e amamentando ele, amamentar o meu filho, sabe? Eu queria dar o colostro pro meu filho, que é
tão importante. Mas eu não quero fazer extração com bomba, eu não quero ter que estimular o meu corpo a fazer algo que deveria ser natural. Eu já sofri bastante no meu parto e eu queria que pelo menos alguma coisa nesse momento fosse natural. Eu sei que nós temos o livre-arbítrio e eu tenho o livre-arbítrio de não estimular e não ter leite. Mas eu coloco nas tuas mãos, Deus, porque eu não quero que... Ai, eu fico até emocionada. Porque eu não quero fazer nada pela força do meu braço. Que se for pra acontecer, vai ser pela tua vontade, pela tua força, Deus. Eu tava me secando, e aí na hora que eu me sequei assim, aí eu senti um molhado no meu braço, me sequei de novo e senti de novo um molhado. Pensei que fosse água do meu cabelo que tava caindo no meu braço. E aí eu olhei pro meu braço e vi um negocinho meio branco. Uma gota branca, e na hora que eu olhei, o meu peito tava saindo muito leite, tava saindo leite. Eu dei um grito e eu gritei, amor! O Diego achou que tinha até caído no chuveiro. Daí falei, tá saindo leite do meu peito. E aí o Diego começou a chorar, eu comecei a chorar, a gente ficou muito emocionado. E aí começou a sair leite, simplesmente. No sexto dia pós-parto, começou a sair leite. E aí a enfermeira chegou aqui em casa e tal, 1 hora depois. E aí a gente contou isso pra ela, ela ficou chocada. Ela disse que em 25 anos que ela trabalha com isso, ela nunca viu, no 6º dia, uma pessoa que tava com o peito vazio, peito murcho, literalmente, o peito encher no 6º dia, do nada, e começar a sair leite. E eu falei com ela, não foi do nada, foi Deus. Foi a minha oração, a minha fé. Foi Deus. E aí eu senti, no fundo do meu coração, que eu deveria compartilhar essa história, né, para outras pessoas, e para manter a fé de outras pessoas também, sabe? Não é porque o mundo disse que não vai acontecer que isso seja verdade. Se você tem fé, tenha fé que vai acontecer. O que é para ser seu, vai ser seu. E Deus vai honrar. Deus vai fazer na sua vida milagres, vai fazer jorrar leite de um peito murcho, de um peito vazio. Vai fazer. Tudo tem um propósito na vida, tá? Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para cada um, mas tenha fé. Eu aumentei por 1 semana ativa e depois meu peito parou de dar leite assim, mas tinha leite, mas não tinha o suficiente pra ele. Hoje, ele mama na mamadeira, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu consegui o que eu pedi pra Deus, que é dar o colostro, dar aquele primeiro leite, né? E também ter a experiência de ter o meu filho nos meus braços amamentando. Foi muito bom mesmo, eu sou muito grata a Deus. E hoje, eu não tenho, né, leite suficiente pra alimentar ele, mas ainda sai um pouco de leite e de vez em quando ele tá muito nervoso, muito estressado, umas 2 vezes ao dia, eu coloco ele pra mamar. Aí a gente tem aquele momentinho nosso que sai um pouquinho de leite ali, ele mama, fica relaxado, dorme e a gente tem esse nosso momento. Então eu consegui sentir o cuidado de Deus no meu pós-parto, que mesmo tendo um parto super difícil, super traumático, Deus cuidou de cada detalhe e Deus me deu esse presente no dia do meu aniversário. Vê se isso não é perfeito. Então é isso, gente, é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Tenham fé, tenham fé. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E quando a gente quer estar no caminho de Deus, Deus faz maravilhas na nossa vida. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!